Bom dia, vou colocar aqui, fazer esse vídeo para a gente poder corrigir as atividades que foram passadas na semana passada sobre introdução à enfermagem, tá? Então, a primeira pergunta foi: quais as principais atividades do Corém? Então, está aqui nesse slide sobre a lei do exercício profissional. Então, olha aqui, vamos lá. Principais atividades do Corém: deliberar sobre inscrição no conselho, bem como o seu cancelamento. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observada as diretrizes gerais do COFEM. Executar as resoluções do COFEM, expedir a carteira de identidade profissional indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional. Fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à ética profissional, impondo as penalidades cabíveis. Elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno, submetendo-os à aprovação do COFEM. Zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam. Propor ao COFEM medidas visando a melhoria do exercício profissional. Eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal e exercer as demais atribuições que lhe oferecem, conferidas pela Lei 5.905, de 73, e pelo COFEM. Aí me perguntaram: professora, eu preciso colocar tudo isso? Sim, precisa. Por quê? Se cair uma na prova que vocês não colocaram na atividade, vocês não vão poder reclamar ou recorrer a mim, né? Então, vocês precisam saber todas as atividades do Corém, tá bom? Pergunta número 2, quais as principais atividades do COFEM? Então, as atividades do COFEM são essas aqui: normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos conselhos regionais. Apreciar em grau de recurso as decisões dos Coréns. Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes. Promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional. Então, essas são as atividades ou as principais atividades do COFEM. As principais atividades da ABEM são: congregar os enfermeiros e técnicos de enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes. Segunda atividade: promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos integrantes de enfermagem no país. E a terceira atividade da ABEM: promover integração às demais entidades representativas da enfermagem na defesa dos interesses da profissão. Então, essas são as atividades da ABEM, que a ABEM é a Associação Brasileira de Enfermagem, COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, e Corém, Conselho Regional de Enfermagem, certo? A pergunta número 4. Qual a principal atividade do sindicato? Então, a principal atividade do sindicato de enfermagem está lá naquele vídeo que a gente assistiu em aula. E que eu mandei aqui no grupo também. Então, é lutar pelos direitos trabalhistas. Então, tudo que está relacionado aos direitos trabalhistas, ao funcionamento dentro de qualquer unidade de saúde, é realizado, é conferido pelo sindicato. Então, é a parte de direitos trabalhistas, certo? Questão número 5. Qual o conceito de segurança do paciente? Então, vamos lá no outro slide. Cadê? Aqui.
está aqui no slide de higienização das mãos. Então, o conceito de segurança do paciente é reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde ou cuidado de saúde. Questão número 6. Quais as 6 metas internacionais de segurança do paciente? Então, são todas essas que está aqui nesse panfleto do Ministério da Saúde, da Anvisa. Primeira meta internacional de segurança do paciente é identificar corretamente o paciente. Segunda, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Terceira, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Quarta, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Quinta, higienizar as mãos para evitar infecções. E sexta, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. Então, essa é a resposta da questão número 6. Questão número 7. Quais os 5 momentos para a higienização das mãos? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Isso aqui é um cartaz também da Anvisa sobre os 5 momentos da higienização das mãos. Primeiro momento, antes de contato com o paciente. Segundo, antes da realização de procedimento asséptico. Terceiro, após risco de exposição a fluidos corporais. Quarto, após contato com o paciente. E quinto, após contato com as áreas próximas ao paciente. Questão número 8. Qual a diferença entre flora residente e flora transitória? Lembrando que flora e microbiota é a mesma coisa, tá, gente? Então, flora residente, microbiota residente. Flora transitória, microbiota transitória, é a mesma coisa, tá? Eu passei essa resposta, né, no quadro, porque a gente só comentou aqui no slide, né, não tinha no slide, mas teve uma colega que mandou aqui pra gente. Vou achar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Então, microbiota residente ou flora residente, que é a mesma coisa. São micro-organismos que estabelecem colônias permanentes dentro ou sobre o corpo para produzir doença. Microbiota transitória... Não, desculpa, gente. É sem produzir doença, a residente, né? Lembra que a gente falou que nós somos seres humanos e nós temos micro-organismos que residem, que estão no nosso corpo, nas nossas mãos, no nosso trato gastrointestinal, na nossa cavidade oral. Então, são micro-organismos que estabelecem colônias permanentes dentro ou sobre o corpo sem produzir doença. A microbiota transitória ou a flora transitória é composta por micro-organismos que estão presentes por períodos variáveis, podendo causar doenças. Então, aí entra a importância da higienização das mãos para os profissionais de saúde e agora, nesse período de pandemia, toda a importância de higienização das mãos para nós podermos retirar a microbiota transitória, tá bom? Questão número 9. Qual o significado da sigla IRAS? Então, tá bem aqui no nosso slide de medidas de controle de infecção. IRAS significa infecção relacionada à assistência à saúde, certo? Questão número 10. Existem alguns fatores complicadores para se adquirir uma IRA, uma infecção relacionada à assistência à saúde. Quais são eles? Quais, então, são esses fatores complicadores? Estão aqui, ó. Extremos de idade, lembra que a gente falou? Crianças, recém-nascidos ou idosos, obesidade, desnutrição,
uso de medicamentos, tabagismo, tempo de internação, procedimentos invasivos e uso excessivo de antibióticos. Questão número 11. Quais as classificações das áreas hospitalares? Então, cadê as áreas hospitalares aqui? São classificadas em críticas, semicríticas e não críticas. E aí pediu para a gente descrever cada uma e citar exemplos. Então, as críticas são aquelas onde há maior número de pacientes graves ou imunologicamente deprimidos, maior número de procedimentos invasivos, em consequência, maiores números de infecções ou maior risco de infecções. Os exemplos são UTI e centro cirúrgico. As áreas semicríticas são aquelas onde se encontram pacientes internados e o risco de infecção é menor. Exemplo, emergência, enfermarias, alas de internação. E as áreas não críticas, todos os setores onde não há risco de transmissão de infecção e não existem pacientes. São as áreas administrativas. Almoxerifado, RH, cozinha. Então, todas essas áreas administrativas de um hospital, de uma unidade hospitalar, são as áreas não críticas. Questão número 12. Quais os tipos de higiene hospitalar? Então, os tipos de higiene hospitalar são a higienização concorrente, a higienização imediata e a higienização terminal. Descreva cada uma. Então, a higienização concorrente é a limpeza e desinfecção realizadas diariamente quando o paciente encontra-se internado, incluindo pisos, instalações sanitárias, superfícies horizontais de equipamentos imobiliários, esvaziamento e troca de recipientes de resíduos de saúde. Então, todos os lixos eles devem ser retirados. Trata-se da limpeza realizada diariamente de forma a manter e conservar os ambientes isentos de sujidade. Então, a limpeza concorrente ou a higienização concorrente é aquela limpeza que acontece todos os dias, mesmo com o paciente internado. A higienização imediata é a limpeza e desinfecção realizada quando a presença de sujidade. O paciente evacuou, sujou, o chão, o banheiro. O paciente teve um episódio de êmese, então é caracterizada a higienização imediata. E a higienização terminal é a desinfecção ou a limpeza do ambiente, que abrange pisos, paredes, equipamentos mobiliários, inclusive mesas, paredes, luminárias, teto, quando o paciente vai de alta, Então, é realizada após a alta, transferência ou óbito e nas salas cirúrgicas após o término da programação cirúrgica do dia. Questão número 13. A pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV, é um tipo de infecção relacionada à assistência em saúde. Quais são as medidas de prevenção para essa infecção? Então, as medidas de prevenção para a PAV são manter decúbito elevado de 30 a 45 graus, adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea, aspirar a secreção subglótica rotineiramente, fazer higiene oral com antissépticos e dar preferência por utilizar a ventilação mecânica não invasiva. Então, esses são as medidas, Essas são as medidas de prevenção à pneumonia associada à ventilação mecânica. Questão 14. Quais são as medidas de prevenção para a infecção do trato urinário, ITU? Então, as medidas de prevenção são evitar inserção de sonda de demora, remoção oportuna do catéter, treinamento da equipe, monitorização e vigilância. E teve um que não está aqui no slide, mas eu escrevi no quadro, que é a higienização do meato uretral, tá? Não pode esquecer, higienização do meato uretral. E a última questão, questão 15, quais as medidas de prevenção de infecção de catéteres periféricos e catéteres centrais? Então, a gente tem aqui as medidas de prevenção para catéteres periféricos, são seleção do catéter e sítio de inserção, o preparo da pele, estabilização,
cuidados com o sítio de inserção e a remoção do catéter. As medidas de prevenção para os catéteres centrais: desgermação, cobertura, fixação e estabilização, manutenção e troca e remoção assim que possível, tá bom? Então, aí a gente teve a correção dessas atividades que a gente vai ter algumas delas em prova, tá bom? Qualquer dúvida, estou aí. Até a próxima.